Todo mundo conhece e usa, mas pouca gente para pensar em como aquilo tudo funciona por dentro. Hoje, a gente vai dar uma espiada nos bastidores do poder de uma das plataformas mais acessadas do planeta, a Wikipédia em português. A gente sempre ouve que é a enciclopédia livre, né? Um espaço democrático onde o conhecimento é construído em conjunto. Mas olha, por trás dessa ideia, existe uma hierarquia bem complexa e muitas vezes cheia de conflitos. É isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa história, nosso roteiro vai ser tipo uma investigação seguindo 5 pistas principais. Primeiro, vamos olhar a estrutura de poder. Depois, um conflito que tentaram abafar. Em seguida, a falta de um tribunal. Aí, vamos ver como usuários são rastreados e, por fim, a consequência de tudo isso, a criação de uma nova enciclopédia. Então vamos começar quebrando aquela ideia mais comum. Ao contrário do que muita gente pensa, a plataforma não é uma terra de ninguém, não é uma anarquia. Na verdade, ela tem um sistema de governança bem claro. A base desse poder todo são os administradores. Dá para pensar neles como a polícia do bairro, sabe? São voluntários eleitos pela própria comunidade que têm as ferramentas para manter a ordem no dia a dia. Mas eles são só o primeiro degrau dessa escada. E aqui a pirâmide de poder fica bem evidente. Olha só, acima dos administradores, a gente tem os burocratas, que são os responsáveis por nomear novos administradores. E lá no topo, mas bem no topo mesmo, estão os stewards. Eles são uma elite global com poder sobre todas as versões da enciclopédia. Eles podem intervir em qualquer lugar e anular decisões locais. É uma hierarquia bem definida. Ok, agora que a gente já entendeu a estrutura, a coisa começa a ficar interessante de verdade. O que acontece quando esse poder todo é colocado à prova? Vamos analisar um caso que joga a luz nessa tensão entre os interesses de empresas e o poder dos voluntários. O cenário é o seguinte, presta atenção. Primeiro, uma agência de comunicação incentiva publicamente que se use a enciclopédia para fazer marketing. Segundo, um de seus funcionários é, por acaso, um dos administradores mais ativos e poderosos da Wikipédia lusófona. E terceiro, bom, aí a conta não fecha, né? A suspeita de conflito de interesses é gritante. A pessoa que tem o poder de polícia editorial tem o salário pago por uma empresa que quer influenciar o conteúdo. E isso leva a gente direto para o problema central de todo esse sistema. Se existe uma suspeita tão grave de abuso de poder, quem é que julga o caso? A pergunta é bem lógica. Em qualquer sistema organizado, deveria ter uma instância superior para recorrer, uma espécie de Suprema Corte para resolver os casos mais cabeludos, certo? E aqui vem a resposta que é, no mínimo, chocante. Na Wikipédia em português, essa instância simplesmente não existe. Ninguém. Então, o ponto crucial é este. Sem um órgão de arbitragem, as acusações contra um administrador são julgadas pelos colegas dele, pelos outros administradores. Isso cria um ambiente perfeito para o corporativismo, para as famosas panelinhas. Denúncias sérias de conflito de interesse ou de abuso de poder podem simplesmente ser varridas para debaixo do tapete, deixando a comunidade sem um lugar para buscar justiça. Essa falta de fiscalização acaba abrindo a porta para outro problema bem sério: a vigilância. Quando o conflito aperta, a disputa pode ir para um lado bem tecnológico e invisível. Fica a pergunta: como é que alguém consegue ser identificado na internet, mesmo trocando de navegador, limpando todo o histórico, apagando os famosos cookies? Como ainda assim conseguem te achar? A resposta está em tecnologias que são bem mais sofisticadas. Métodos como o fingerprinting, por exemplo, que basicamente criam uma impressão digital única do seu computador ou celular. Eles juntam um monte de detalhes técnicos, como as fontes que estão instaladas, e criam um código só seu. É um jeito de te identificar que sobrevive à limpeza de cookies. E é aí que a situação fica ainda mais séria. Porque usar esses métodos para rastrear e punir pessoas sem transparência, sem consentimento, não é só uma questão de ética. Essa prática pode ser uma violação direta da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Diante desse cenário todo, poder sem fiscalização, uma sensação de vigilância técnica, qual é a consequência final? Muitos dos usuários mais habilidosos e técnicos simplesmente desistem. E alguns vão ainda mais longe. Pois é, em vez de ficarem lutando contra um sistema que eles consideram quebrado, eles usam o conhecimento técnico que têm para criar alternativas. Basicamente, eles constroem seus próprios ecossistemas de conhecimento, onde as regras são as deles. E vamos comparar esses dois mundos. De um lado, o ideal de uma plataforma aberta, colaborativa para todos.
Do outro, o que a gente está chamando de wiki soberana. Um espaço fechado, controlado por uma única pessoa, focado em gestão de conhecimento pessoal e totalmente imune a interferências de fora. É literalmente a troca da praça pública por uma fortaleza digital privada. E isso tudo deixa uma pergunta gigantesca no ar. Quando a confiança nessas grandes plataformas globais se quebra, o que vem depois? O futuro é cada um se trancar na sua própria fortaleza de dados ou ainda vale a pena lutar para reformar e proteger esses espaços que, no fim das contas, são de todos nós? A resposta para isso, com certeza, vai definir a próxima era do conhecimento na internet.